Gracias. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bom dia, como vão? Eu sou Luiz Simon, em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Queria dar as cordiais boas-vindas ao nosso grande evento, o Código para a Equidade, a Agenda de Gênero na Transformação Digital Empresarial na América Latina e no Caribe. Obrigada pela presença, bem-vindos. Eu sou Luiz Simon e, em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, dou as boas-vindas a vocês para o nosso evento, o Código para a Equidade, a Agenda de Gênero e Transformação Empresarial Digital, América Latina e Caribe. Para começar, algumas pequenas informações logísticas, peço que prestem atenção. Eu vou começar falando primeiramente em inglês. Então, antes de começarmos e para que todos nós compreendamos algumas instruções logísticas. Em primeiro lugar, nós temos tradução simultânea. Então, bom para mim, assim, não preciso ficar traduzindo o evento inteiro, não é? É bem simples escolher o idioma. Ali embaixo da sua tela, vocês vão encontrar um globo. É só clicar e ali vocês conseguem escolher a sua língua de preferência. Agora eu vou voltar para o espanhol. E a partir de agora, então, vocês podem escolher o idioma da interpretação. Então, agora em espanhol. Teremos tradução simultânea nesse evento. Dessa maneira, com muita facilidade, vocês identificam o globo ali na parte de baixo da tela e vocês podem, então, escolher o idioma da sua preferência. Queríamos também convidar para que participem, porque esse evento deve ser bem interativo, participativo. Mandem comentários, perguntas. Ah, ali na parte de baixo está escrito QIA, Q&A, perguntas e respostas, e vocês podem, então, utilizar para enviar suas perguntas, seus comentários, suas ideias. Dessa maneira, o nosso evento pode ser bem interativo, bem participativo. Temos ali embaixo também o chat, o bate-papo. Ali podemos, então, enviar informações importantes, guias que sejam de interessantes também e as biografias dos palestrantes que estarão conosco no dia de hoje. Finalmente, e muito importante, nós pedimos, então, que ao final do evento, quando vocês receberem uma guia com uma breve pesquisa, pedimos, por favor, que vocês respondam. É muito importante para nós, para que dessa maneira possamos estar sempre melhorando os nossos eventos. Então, agora, vamos falar desse tema tão fundamental e tão alinhado com a nossa tradição. A transformação digital das empresas em nível global, na América Latina e no Caribe, principalmente, apresenta desafios de grande magnitude e que precisam ser tratados com urgência. Um deles é a presença desigual da mulher no processo de digitalização empresarial, como consequência da existência de diversas diferenças e desigualdades digitais decorrentes de gênero. Para melhor entender esse desafio, para discutir como solucionar de modo total, integral e estratégico, hoje nós vamos discutir e vamos iniciar a aqui a dimensão de gênero na transformação digital empresarial, América Latina e Caribe. Estaremos muito ativos nas redes sociais neste evento e pedimos então a ajuda de todos vocês. Sigam-nos no Twitter,
Vocês verão o nosso perfil, então, é @el_bid. E as hashtags a serem utilizadas são gênero e transformação digital. Vocês podem também gratuitamente baixar gratuitamente a publicação no link que está sendo colocado também para vocês. Então, agora podemos começar com o evento para o qual teremos a abertura da chefe de gabinete e principal oficial de estratégia do BID, Jéssica Bedoya. Muito bom dia, é meu prazer estar aqui com vocês neste evento. A região está passando por uma rápida transformação digital e precisamos garantir que essas diferenças e essas oportunidades sejam aproveitadas por mulheres e homens. Precisamos que o crescimento seja mais equitativo, mais justo. A nossa região tem muito o que se desenvolver. Antes da pandemia, nós tínhamos 27% de diferença de gênero em ambiente de trabalho ah, no mundo, 27%. E agora, o observatório ainda mostra a dificuldade de mulheres nesse hábito. 20% na média é a diferença salarial recebida por mulheres, e são outras as barreiras enfrentadas por mulheres. São apenas 30% das graduações em ciências, áreas técnicas e matemática que são de mulheres. São essas as diferenças e as estatísticas com as quais trabalhamos diariamente. Precisamos modificar isso, precisamos trazer mudanças e fazer com que elas se tornem realidades. Hoje vamos apresentar um estudo da dimensão dessa diferença de gênero. É uma publicação do BID, com também o nosso braço privado e nosso laboratório de inovação. Temos sugestões para que essa desigualdade seja reduzida. Nós temos aqui, por exemplo, implementação de programas para treinamento equitativo. Temos também a sugestão de reformas jurídicas, criando, por exemplo, trabalho flexível e tratando de políticas de equilíbrio de gênero ou de contratação independentemente do gênero. Essas questões estão nas nossas atividades diárias. Esse processo não pode excluir metade da população. Cerca de 50% dos empréstimos do BID nesse período de pandemia teve foco em reduzir a desigualdade, focando em mulheres e meninas. Muitas vezes, essas que são incapazes de ter acesso a crédito. Isso alimenta essa transformação, mas o nosso objetivo vai além desse tipo de recurso, e sim também em promover conhecimento, trabalhando com soluções inovadoras. Ano passado, nós lançamos a nossa perspectiva de diferença de gênero, coordenando instrumentos para ajudar na recuperação e transformação de recrutamento na região. Os estereótipos de gênero, as diferenças, muitas vezes levam a uma exclusão que impede essa perspectiva de carreiras. Precisamos trabalhar para criar políticas e intervenções que corrijam esse desequilíbrio que continua a atrasar as nossas sociedades. No Paraguai, por exemplo, existe a política para que mulheres tenham acesso a empregos de mais alto nível. Temos também organizações de eventos de cooperação para que mulheres empreendedoras da região recebam apoio. Mês passado, 15 mulheres finalistas
apresentaram seus projetos em Miami, buscando escala em áreas como educação, saúde feminina, microfinanças. Estamos fazendo isso tudo porque nós reconhecemos que 28 trilhões, 26% do PIB global precisa levar em consideração uma posição de igualdade das mulheres. Assim, fazemos jus a esses recursos. Aqui estaremos no painel discutindo essas transformações e uma maior participação das mulheres nisso, na América Latina e no Caribe. Juntos, confio que traremos mudanças no ambiente de desenvolvimento econômico, social e cultural na nossa região. Agradeço a participação de todos. Excelente, Jéssica, muito obrigada pelos seus comentários. E agora o meu prazer é apresentar a vocês a nossa moderadora de hoje, especialista líder de competitividade, tecnologia e inovação no BID. Teremos então Vanderleia Radaeli conosco. Acho que pronunciei corretamente o seu nome, certo, Vanderleia? Eu fiquei praticando. Enfim, agora está com você para conduzir o nosso evento. Sim, pronunciou muito bem meu nome, Luiz, muito obrigada. Bom dia a todos, a todas. Estamos aqui para dar nossas boas-vindas a todos que estarão conosco no dia de hoje, lançando este programa que é muito especial para nós, não apenas para fins de competitividade, de inovação, mas para tudo que foi necessário em termos, todos que dedicaram tempo, conhecimento, entusiasmo, vários setores do banco, também o setor social, o Lab e o Invest. Todos os colegas que estão conosco nesse período, agradeço muito, meus mais sinceros agradecimentos por toda a contribuição desses últimos meses. Juntos, assim como qualquer tema de gênero e transformação digital, trabalhamos para ter uma perspectiva holística. As sociedades nunca estiveram tão conectadas por conta do desenvolvimento sem precedentes de novas tecnologias. A crise de Covid-19 mostrou, então, como podemos nos beneficiar todos de oportunidades. Grupos específicos estão ficando para trás. Disparidades de uso, de acesso a tecnologias de informação e comunicação, diferenças entre países, dentre países, setores, grupos econômicos estão agora tratando de mais uma questão de disparidade, que é a de gênero. Então, nesse grupo, tratamos de compreender a fomentação, a participação das mulheres nas áreas tecnológicas, num momento fundamental em que nossos países enfrentam o desafio de melhorar a produtividade, enfrentar a competitividade, tratar da mudança climática e ter uma sociedade inclusiva e transformadora. Nessa agenda, eu aqui sou a moderadora hoje, então, e estou muito feliz porque vamos debater esses assuntos em três grandes partes. A primeira delas, e eu já dou boas-vindas à Carlota Tarim, será para que ela nos conte dos resultados e das barreiras estruturais que afetam essa segregação horizontal e vertical das mulheres na transformação digital dos países de nossa região. Depois, teremos um grande painel com especialistas do setor público, privado, do BID, para que falemos dos objetivos ainda pendentes. E, no encerramento, teremos, então, as palavras do gerente do setor institucional para desenvolvimento. Carlota, é com você. Agradeço muito, Vanderlei, agradeço a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Começo agradecimento ao BID, não apenas pelo convite, agradeço também pela iniciativa, a iniciativa de levar adiante esse estudo que reflete muito bem
grande investimento do banco em igualdade de gênero e com foco num assunto tão importante que é a transformação digital. Então, agradeço muito a todo o grupo do BID, o BID Lab, BID Invest. Meu muito obrigado. Podemos, então, começar com um breve resumo, focando em ideias que são refletidas nesse estudo, falando da lacuna de gênero, as bases para a transformação digital na América Latina e no Caribe. Eu vou tentar, então, me manter em 20 a 25 minutos para que tenhamos tempo para discussão. Vou falar rapidamente da metodologia que nós aplicamos na nossa pesquisa. Depois, vou falar dessas lacunas. O que é isso que estamos falando quando falamos da lacuna digital? Existem especificidades regionais. Eu vou, então, também falar da transformação digital das empresas, com foco em políticas públicas nessa área. E vou também apresentar recomendações que alimentem a transformação digital com foco nessa agenda de redução dessa lacuna. Também aqui há uma visão geral das fases dessa metodologia. Aqui analisamos extensivamente a documentação, literatura, muitas referências biográficas, é claro, e também é claro que a Covid foi foco do nosso estudo. Tentamos levar em consideração esse impacto. Também fizemos uma pesquisa, uma enquete online. Foi fundamental também, mas gostaria de falar da rede de agentes de inovação na América Latina, que nos ajudou tanto a atingir alguns atores fundamentais para que fossem incluídos. Trabalhamos também com grupos focais, trabalhamos com empreendedores, investidores, com aqueles envolvidos com inovação e aqueles do banco, é claro, e foram 15 pesquisas entrevistas em profundidade. Isso para tentar enriquecer os dados identificados na nossa análise de literatura. Bom, eu gostaria de rapidamente observar que precisamos saber do que é que estamos falando quando falamos de lacuna digital. São 3 níveis. O primeiro é o de acesso à internet, acesso a dispositivos que possibilitem esse acesso. E essas lacunas se acumulam se nós não tratarmos da primeira, não conseguimos lidar com as seguintes, porque ninguém pode efetivamente usar a internet se não tiver acesso à internet. Essa é uma exigência, um requisito básico para tratar das lacunas seguintes. Na região, essa lacuna é relativamente limitada, mas existem diferenças entre os países e nós fizemos um levantamento de dados, vendo que as mulheres são uma representação pequena, mas que no acesso à internet elas superam os homens. Então, essas lacunas normalmente são pequenas, mas em alguns países são consideráveis. Por exemplo, no Peru, na Guatemala, em El Salvador. Nesses países, vê-se uma diferença de gênero maior, e os principais fatores que explicam essa diferença de acesso se relacionam à idade, nível educacional, questões financeiras, e é claro que também o contexto em si, o cenário em que vivem, comparando setores rurais, que podem ter infraestrutura muito menor. Também a questão de filhos, que pode levar, então, a uma impossibilidade maior. A segunda lacuna
diz respeito ao uso e ao treinamento, a diferença de gênero nesse sentido, no nível de habilidades que permite o uso eficiente de tecnologias. Ah, além do que nós já notamos como relevante, existe também a questão educacional, a questão social e de empregos que nós veremos mais a fundo, mas o que é importante é que esse treinamento que vai acontecendo ao longo da vida é muito importante. E assim, o treinamento que você recebe no trabalho é muito importante para desenvolver essas habilidades digitais. E existe também a questão da autopercepção que as mulheres têm em relação às suas habilidades tecnológicas. Agora, isso é claro que diz respeito à pouca quantidade de mulheres na área de ciências exatas. A terceira lacuna, aí estamos chegando numa complexidade maior no uso das tecnologias, ou seja, é a lacuna de especialização em culturas em que existem especialistas diversos, esse acesso a esses empregos e ao mercado de trabalho, mas também a promoção de mulheres neste ambiente tecnológico. A tudo isso se acrescenta o fato da presença limitada de mulheres na área de ciências exatas, como nós já mencionamos. Além disso, também é claro o grande número de mulheres empregadas no setor informal da economia. Em Falando agora de um aspecto mais quantitativo, também fez parte do nosso levantamento. Nós decidimos ver quantos entrevistados mostravam achar que essa lacuna digital era um problema. Nós vemos que entre mulheres fica mais elevado, chegando a 64%, e para homens apenas 58%. Nós acreditamos que esse é um percentual baixo, talvez exatamente porque a pesquisa tenha um certo viés em termos dos participantes, porque eles, de alguma forma, são ligados ao setor de empreendedorismo, de tecnologia, e, de alguma maneira, têm consciência em termos dessa questão. Por isso, essa percepção deste problema, talvez tenha esse viés e ainda precise se trabalhar nesse sentido. Agora o próximo slide. Esse outro dado que eu gostaria de apresentar e está relacionado com algo que a Jéssica já mencionou, que é a participação da mulher nas áreas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Eu gostaria de contextualizar isso um pouquinho dentro do contexto da transformação digital. STEM significa tudo que tem a ver com áreas de ciências. Em que as mulheres muitas vezes não têm uma grande participação, mas esse dado pode levar a um equívoco. Nós vemos que há um hiato muito grande nessas áreas. Quando examinamos alguns países, vemos que há diferenças importantes, mas para todos os casos, ainda assim, existem essas disparidades. Primeiro, nós temos como 1 ou 2% de mulheres formando-se nessas áreas, em contraposição ao percentual dos homens, ou seja, um percentual 3 vezes maior de homens formados nessas áreas científicas do que as mulheres. E, na verdade, isto significa também a capacidade da mulher de poder participar da transformação digital empresarial e de diferentes setores. Mas antes de continuarmos, gostaria de explicar do que estamos falando quando falamos de hiatos de gênero no processo de transformação digital empresarial. Nós estamos falando
do seguinte: basicamente, é o desenho de um marco conceitual e metodológico que nos permita identificar, analisar e realizar um acompanhamento da evolução da discriminação, desigualdade e exclusão das mulheres nos processos de transformação digital empresarial, com o objetivo de identificar as ações que devem ser empreendidas para atuar sobre esses fatores de gênero e criar as condições de mudanças que permitam avançar na construção da igualdade de gênero. É disso que estamos falando quando falamos da dimensão, de gênero na transformação digital. Para introduzir um pouquinho e nos situar no marco do que nós estamos falando, fizemos essa pergunta na pesquisa: que causas contribuem para que a mulher participe em menor medida do que os homens nos processos de transformação digital empresarial? E aqui estão as respostas dos pesquisados. Mais de 40% consideravam que esta falta de habilidades e competências digitais, assim como falta de talento a seguir, isso aí significa, portanto, juntos, mais de 75% dos pesquisados. Depois também houve a inexistência de diretrizes em relação a ao fomento da participação das mulheres pela alta direção dessas empresas. Alguns também indicaram falta de um plano de igualdade empresarial e falou-se também da falta de envolvimento do trabalho e de corporativismo por parte das mulheres. Não é uma falta ou uma ausência de uma rede das empregadas para fomentar essa transformação. E, por fim, alguns disseram que não consideravam os aspectos positivos que as mulheres poderiam contribuir ao processo. Ou seja, aí estão as causas principais e há causas também subjacentes mais profundas que seriam interessantes de se analisar. A Jéssica também mencionou, assim como o Vanderlei, o impacto da própria Covid sobre o processo de transformação digital empresarial. Nós fizemos essa pergunta, então, no nosso questionário, o que poderia ter influenciado nos processos de transformação digital. Se houve uma aceleração pela Covid, e é claro que houve sim um efeito negativo. Houve um aumento desse problema de forma notável, um leve aumento, houve uma diminuição e 4% dizendo que houve uma diminuição perceptível e 19% dizendo que não houve qualquer impacto. Mas é claro que já foi mencionado que tudo isso tem a ver com um impacto sobre as mulheres, do fato de terem que ser as principais cuidadoras das suas famílias durante o confinamento, durante a Covid, muitas tendo que cuidar tanto dos idosos da família como dos filhos. Mas é preciso levar em consideração também o que houve em termos de melhora de conscientização da grande contribuição digital. Nós temos que ver o digital como uma alternativa no trabalho. Trata-se aí de uma oportunidade que deve ser aproveitada, ou seja, toda uma parte de trabalho relacionado com a conscientização a respeito da importância digital. Isso aconteceu muito rapidamente devido à Covid e nós devemos, então, aproveitar esse impulsionamento para trabalhar sobre esse ato de gênero na área. E para explicar um pouco a situação da mulher em tudo que tem a ver com o setor de transformação digital, temos
usado uma metáfora, a do pipeline, que é a tubulação, talvez não seja a melhor metáfora, mas é bem ilustrativa. É como você começar com um fluxo muito grande, um volume muito grande de água que deve passar por esse tubo, esses canos com diferentes fases e perdas e vazamentos de água. Por que que usamos essa metáfora? Primeiro, existe a questão do interesse. Tudo isso está muito influenciado pelos estereótipos, homens, mulheres, as habilidades, as percepções. E mesmo pensando no setor digital, quais são as suas características? Ou seja, é um sistema complexo, há uma falta de confiança e de autoestima também por parte das mulheres em termos de trabalho e no ambiente tecnológico. E há uma falta de referências também e de exemplos e modelos femininos nesta área. Tudo isso vem impactar. Então, este seria como o primeiro filtro, já vamos perdendo muitas mulheres no caminho. À medida que vamos avançando, passamos agora para a questão da especialização. Há também já um viés, uma discriminação para começar. Muitas mulheres já decidem que não vão poder ou querer participar disso. E aquelas que, de fato, entram, começam a abandonar, mais uma vez, devido a esses vieses de gênero que existem. Isso acontece muito em ambientes que são altamente masculinizados, mas no caso da transformação digital, há também toda a questão da cultura e um ambiente que, infelizmente, muitas vezes favorece a discriminação ou a violência contra a mulher. Houve várias notícias desse tipo nos Estados Unidos, por exemplo, de uma agressividade muito grande contra as mulheres, o que tinha um impacto negativo sobre as suas carreiras. Mas digamos que nós avancemos mais uma etapa, há também a questão do contexto ou do ambiente, passa-se aí a um outro problema, que é o tema da responsabilidade pela família, ou seja, essa responsabilidade recai muito sobre os ombros das mulheres e há uma falta de medidas para diminuir isso. Assim, há uma fuga de talentos importante neste momento, principalmente no setor das mulheres. Depois falamos ainda ao acesso a postos de comando, é o que nós chamamos aqui de hiato digital, muito relacionado com uma falta de ambição, ou seja, isso se dá devido ao esforço desproporcional que a mulher tem que fazer relativamente aos homens para alcançar esses postos de comando de responsabilidade. Há também uma questão de menor networking, há menos tempo disponível e há uma dificuldade de acesso pelas mulheres a certas áreas ou setores devido a problemas, por exemplo, de horário. Então, tudo isso dificulta. E na última gota a que chegamos, aqui neste último nível, é a questão do empreendimento digital. É como se fosse a última gota do processo. É a participação da mulher no empreendimento digital que realmente se vê bem menor do que os homens. E isso devido a essas causas que nós vemos aqui, a questão da carga elevada e responsabilidades familiares, 70%, os vieses e estereótipos de gênero, 55%, redes profissionais e empreendimentos femininos fracos, falta de vocação e assim por diante.
Nós vimos, portanto, que as mulheres enfrentam obstáculos em vários níveis diferentes e, no final, na outra ponta, são poucas as mulheres que acabam tendo acesso. Por que é que nós o que é que nós devemos fazer em termos de políticas públicas para favorecer a participação das mulheres? Houve vários estudos realizados a respeito disso e isso tudo está já bem examinado e estudado. A questão de uma maior criação de valor e uma melhoria dos indicadores econômicos das empresas. Há também as mudanças nos estilos de liderança que melhoram a tomada de decisão nas empresas. Ou seja, tudo isso tem a ver com o que vimos ensinando, o que nós estamos desenvolvendo em termos tecnológicos. Por exemplo, a questão da inteligência artificial muitas vezes irá condicionar aquelas decisões que tomamos no nosso dia a dia. Tudo isso tem a ver, muitas vezes, com coletivos homogêneos, e a participação da mulher, então, vem trazer uma contribuição interessante. Um outro impacto positivo é sobre o impacto sobre o conjunto da economia. E isso tudo com um olho no futuro, há também a melhoria do processo de inovações, assim como tecnologias digitais mais humanas, éticas e inclusivas. Eu gostaria que um dia, numa apresentação como esta, esse slide não fosse necessário. Nós não teríamos que ter que justificar a participação da mulher em um processo tão importante. Isso é importante não apenas no nível empresarial, o nível social, a forma como nós nos relacionamos, estudamos, trabalhamos, aprendemos. Ou seja, há uma redefinição do mundo, por assim dizer. É claro que nós estamos exagerando um pouco, mas há todo um redesenho do mundo atualmente, e é claro que neste redesenho nós não podemos deixar de lado mais da metade da população. Não é só uma questão de justiça, é uma questão que simplesmente nem faz sentido. Ou seja, ninguém nunca faz essa pergunta: qual é a contribuição que os homens fazem, não é, para a transformação digital? Não seria justificável e necessário que fizéssemos essa pergunta em relação às mulheres. Uma outra pergunta que foi feita, e os resultados são interessantes, tem a ver com as motivações, um pouco como falávamos anteriormente. Nós mencionamos essas ideias. As participantes acreditam que equipes mais diversificadas, com uma participação mais ampla e diversa, promove uma igualdade, promove o desenvolvimento profissional. Enfim, são muitos os conceitos que entraram aqui nesse estudo e que foram mencionados aqui em resposta a essa pergunta. Eu gostaria de falar diretamente das políticas agora, os planos digitais dos governos, ah, incluídos no estudo, e isto por região, para ver um pouquinho qual era o enfoque maior dado a esses programas. Nós vimos que há 3 enfoques principais. Em primeiro lugar, e eu gostaria de adiantar desde já, que é o enfoque ideal. São aqueles programas que levam em consideração o gênero, mas de uma forma transversal, ou seja, algo que vai afetar todo o planejamento e todas as políticas. Programas mais adequados naqueles países que já se alcançou um certo nível de igualdade. Em segundo lugar, há ainda aquelas políticas específicas para as mulheres. Nós já ouvimos isso da Jéssica igualmente. E estes programas fazem sentido especialmente para aqueles países que têm um hiato de competências e especialização elevados. Depois temos os programas com pontuação adicionais para a adoção de aspectos vinculados ao gênero. Seriam, portanto, os 3 principais tipos de políticas que estão em desenvolvimento atualmente.
E da nossa região, como é a aplicação disto? Pois bem, infelizmente, um terço apenas dos programas analisados vão incluir o gênero como uma dimensão importante a ser considerada. 18,5% dos programas não fazem qualquer referência à questão de gênero e há ainda 33,3% que incluem o gênero, mas de uma forma superficial, ou seja, a perspectiva não é plenamente integrada. Há, portanto, perdão, a 33,3% há uma inclusão de gênero importante, 48,1% uma contribuição superficial. Mostrei agora isso no gráfico e podemos ver a mesma coisa aqui no mapa agora. Cinza, países que contam com planos e políticas públicas digitais, incluindo ações específicas. Azul claro, países que incluem menções ao gênero. E azul escuro, países que não contemplam qualquer dimensão de gênero em seus planos e programas. Finalizando, eu gostaria de mencionar rapidamente as recomendações que foram incluídas no estudo para tentarmos reduzir esse hiato. Primeiramente, evidentemente, favorecer uma mudança cultural. É claro que tudo isso é filho de uma cultura, então nós não podemos pretender transformar isso sem transformarmos a cultura. Devemos ter isso em mente sempre. Nós não, sem isso, não podemos esperar grandes mudanças, provavelmente irá demorar 3 a 5 anos. Há também a questão de fazer com que os homens participem mais desses processos de inclusão de gênero. A participação masculina é muito importante, porque nós já estamos conversando entre nós a respeito desses temas. O homem também tem que participar junto conosco em prol dessas transformações. E, por fim, há a questão de uma divisão mais equitativa das tarefas domésticas e cuidados da família. Outras recomendações ainda são o avanço no conhecimento das condicionantes de gênero para definir políticas públicas e empresariais para eliminá-los. Muita é feito com a divisão de gênero, o que dificulta em muito a análise. Portanto, existe aí uma tarefa que é a de melhorar a qualidade dos dados, o que é imprescindível, essa qualificação para poder se tomar a direção correta. É uma tarefa importante, portanto, à nossa frente. É preciso também gerar espaços de empoderamento para que as mulheres possam melhorar a sua formação e suas redes profissionais, fomentar uma cultura de autocapacitação e capacitação contínua nas tecnologias digitais, sem esquecer, é claro, toda a parte empresarial, gestão e administração de empresas, na capacitação das mulheres também. Há também, em relação aos responsáveis públicos no setor público, algumas recomendações. É preciso encerrar essa disparidade de acesso, o gap digital, avançar na redução também das disparidades de habilidades, dando impulso a planos e programas de formação nas competências digitais. É claro, fomentar a conscientização geral da sociedade e favorecer também as vocações do STEM e digitais entre as mulheres. Promover mudanças legislativas para tudo o que tenha a ver com essa divisão e distribuição de responsabilidades entre o mundo do trabalho e o mundo doméstico, dotar um enfoque de gênero sistemático às políticas públicas de fomento da digitalização empresarial,
a partir mesmo do processo de orçamentação, adaptar os mecanismos de paridade à realidade de cada país, aqueles países principalmente que talvez não estejam preparados para isso culturalmente e que possam justamente gerar uma reação contrária, antagonista a isso, e também no momento de financiar os projetos de impedimento, assegurar que este enfoque seja levado em consideração. Em relação ao setor privado digital, o setor privado desempenha um papel muito importante em tudo isso, desenvolver políticas de igualdade em todas as empresas, obrigar as candidaturas para certos postos de trabalho a uma certa paridade, muitas vezes também fazer uso de currículos cegos, por assim dizer, ou seja, sem referência a gênero na hora de recrutar para os seus postos de trabalho, implementar medidas obrigatórias de transparência em matéria de contratação, promoção e salários, ou seja, políticas transparentes. Quanto maior a transparência, mais esforço por parte das empresas para aperfeiçoar as suas práticas, adotar medidas de conciliação entre trabalho e vida familiar e definir certificações e selos que identifiquem aquelas empresas que tenham boas práticas em termos de contratação igualitária e as medidas necessárias para maior paridade. É claro que melhorar a presença feminina, demonstrando a sua contribuição no crescimento econômico da empresa, facilitar justamente a divisão do trabalho com um aumento dos exemplos e modelos em mentoria, também implementar programas de habilitação para melhorar a capacitação digital das empregadas, eliminar os eventos noturnos de networking, incentivar a paridade de gênero em comitês de investimentos e articular mecanismos adequados para detectar e erradicar qualquer tipo de violência ou assédio contra a mulher no ambiente de trabalho. Da minha parte, era isso que eu tinha a apresentar. Eu agradeço pelo tempo. Muito obrigado e estou à disposição para perguntas. Muito obrigada, Carlota. Você, sem dúvida, deixou o público com muita vontade de aprofundar alguns pontos do estudo e vamos ouvir as perguntas e comentários do público daqui a pouco. Mas vamos passar agora à nossa segunda parte, que é o nosso painel. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Luciana Caravedo, que é a diretora de Sustentabilidade e Comunicações, Cálida Gás Natural de Lima e Calhau do Peru, Caroline Busato, subsecretária de Desenvolvimento da Micro Pequena Empresa, Empreendimento e Artesanato do Ministério de Economia Brasil, Maria Florência Tademo Hirte, gerente do Departamento de Países do Cone Sul, BID, Pablo De Chiara, ministro de Ciência e Tecnologia do Governo da província de Córdoba, Argentina, Darren Ware, que é o vice-presidente sênior, Compromisso Governamental América Latina e Caribe da Mastercard, e Carlota Tarim, pesquisadora da eClives, Espanha. Nós vamos, então, ouvi-los. Temos algumas perguntas, depois vamos ver também as perguntas do público. Para começar, gostaria de passar essa pergunta a todos os membros do painel. Nós vamos seguir a lista da nossa agenda. Vamos começar com a Luciana. Eu gostaria de aprofundar um pouco essa questão. Por que que o cenário não muda? Na verdade, a Carlota veio a nos mostrar isso muito claramente na sua apresentação. Existe essa percepção da existência do hiato de gênero na transformação digital empresarial da região. E isto é reconhecido por homens e mulheres. Reconhece-se, portanto, que isto é um problema, as organizações
da região vem incluindo este enfoque nos seus processos, já é reconhecido que a mulher, de fato, traz uma contribuição muito importante em termos sociais, empresariais e também de inovação. A partir das suas experiências, portanto, se todos nós temos consciência de desafios e oportunidades, por que é que a nossa região continua a reproduzir esses hiatos de gênero? Ou, como dizia a Carlota, por que é que nós não estamos aproveitando os benefícios da inclusão da mulher? Eu gostaria de passar a palavra à Luciana e depois ah, vamos seguindo assim a nossa agenda para ir respondendo. Muito bom dia a todos, gostaria de agradecer a todos e principalmente o BID pelo convite. No setor energético, nós também enfrentamos um desafio grande em termos de hiato de gênero. No nosso caso, tem muito a ver com o perfil profissional dos nossos postos de trabalho, que tem muito a ver com as áreas de STEM. Nós sabemos que, historicamente, tanto no Peru como até no mundo, essas áreas sempre foram dominadas pelo homem. Então, isto significa muito a um hiato social. Empresas, governo e cidadãos desempenhamos um papel fundamental através das nossas experiências para podermos promover essa transformação. Nós temos 73% de homens, 27% de mulheres e todos os colaboradores nossos têm uma formação superior, 80% profissional e o restante técnicos. Desses 80% dos profissionais, 70% são homens. E a participação da mulher realmente aconteceu de uma forma muito lenta. E tudo isso é consequência daquilo que vem sendo dito, que é a história social. Então, nós temos que começar reconhecendo que existe sim essa disparidade. Nós temos consciência disso, nós começamos a implementar ferramentas para aumentar a participação das mulheres nas nossas operações. Por exemplo, 100% dos nossos processos de admissão tem um painel paritário para diminuir esse viés e discriminação no recrutamento. Nós temos que ter sempre uma mulher entre os finalistas. Na verdade, essa prática até enfrentou certas dificuldades de implementação, porque muitas vezes é até difícil encontrar profissionais mulheres qualificadas nesse campo. Isso não é uma coisa que aconteça naturalmente, nós temos que sair em busca dessas mulheres. Me parece que este é um dos grandes fatores para essa ausência de enfoque, mas não é um único fator. Hoje nós temos um pensamento cultural e social que já vem com essa discriminação, alguns mais conscientes do que outros, e tudo isso é muito importante na hora de recrutar, selecionar e depois gerir as pessoas. Nós fazemos a seleção, o recrutamento e depois há todo um relacionamento. E nesses processos é preciso identificar os vieses. Tudo isso exige tempo, exige um exercício de liderança pessoal, é uma mudança. Assim, as organizações, sem dúvida nenhuma, têm que melhorar a sua gestão nisso para poderem avançar. Uma outra questão que é muito importante é a autoimagem, a autopercepção das próprias mulheres. Ou seja, ainda existe esse ato de gênero, é porque nós não temos muitas referências, como é o caso para os homens. Não há modelos de mulheres que possam servir de motivação e inspiração, de forma que as mulheres pensem que realmente são capazes de um bom desempenho. São capazes de ter um bom desempenho nesse campo. Estamos falando de atores sociais que têm um papel a desempenhar na educação de crianças, em negócios privados e públicos, na academia. Muito obrigada, Luciana. Olá, muito obrigada pelo convite. A Luciana trouxe uns pontos extremamente relevantes, principalmente com relação a barreiras invisíveis, né? E eu acho que cada vez mais que a gente se coloca para dialogar sobre quais são essas barreiras invisíveis,
sobre o quanto a maternidade, o tempo do cuidado e tantos outros pontos afetam a trajetória e as escolhas das mulheres, a gente consegue também entender e fazer perguntas como: será que os homens também não gostariam de participar mais da educação dos filhos? Então, assim, a gente que vive, né, e que lida com isso diariamente, a gente sente que a gente trata de uma pauta atrasada. E quem tem pauta atrasada tem pressa. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma mudança completa da sociedade, da gente trabalhar em diversos pontos, promovendo role models, trazendo então pessoas para poder se inspirar, né? Porque hoje é o dia, por acaso hoje é o Dia Mundial das Engenheiras Mulheres, né? E eu sou engenheira. E eu fui a única. Mas é assim, quantas outras únicas mulheres? E como que a gente traz elas? Conta onde elas estão, conta dos outros espaços, né? Hoje, ocupando um espaço de poder na política, o quanto também mulheres na política precisam fazer a diferença e puxar as discussões. Ou seja, eu acho que é um trabalho de muitos atores, um trabalho sistêmico, mas que ele tem um ganho muito grande, que é o ganho da interseccionalidade. Porque uma vez que a gente trabalha nas mulheres, a gente também está trabalhando em outros tipos de ganho, como, por exemplo, vulnerabilidade e até mesmo mudanças climáticas. Então, eu acho que essa é a importância do tema, e eu também corroboro com que o dia que a gente não precise justificar os porquês, ou, no meu caso, que a gente não precise liderar uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino, porque a questão do gênero seja uma coisa do passado. Muito obrigada, Caroline. Florência? Muito obrigada, qué gusto estar en esta conversación. Muchísimas gracias, Vanderlei, Susana. Muito obrigada, que prazer estar nessa discussão. Que prazer fazer parte desse informativo. Aqui no Mercosul, nós continuamos trabalhando nesta área, e eu vou responder a sua pergunta, acrescentando aquilo que Caroline, Luciana e Carlota já falaram. Claramente, existe uma questão relacionada a habilidades digitais, e isso diz respeito também à questão de liderança, porque poucas mulheres estão em posições de liderança, e isso tem um impacto, porque não existe este modelo a ser seguido. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo em relação à inscrição de alunos em educação superior, mas não em termos de quais tipos de cursos, de programas. Nós estamos falando que cerca de mais ou menos 70% das mulheres escolhem opções relacionadas ao terceiro setor. E uma parcela muito menor vai para a área de ciências exatas. E precisamos, então, continuar encorajando a escolha desses cursos para que, dessa forma, possamos encorajar a paridade de educação e, por consequência, de empregabilidade. Como disse a Luciana, falamos também de padrões sociais que ainda estão atrasados. Meninas não são tão boas em matemática, não vão servir tão bem para engenharia. É como se fosse uma profecia negativa que vai se concretizando. Eu não sou tão boa nisso, então não vou fazer essa opção, porque não vou fazer progresso. E essa ideia de alimentar políticas públicas, trabalhando com governos e com a sociedade na nossa região, é para continuar encorajando o acesso para que mulheres com mais habilidade na área de exatas e em outras áreas menos tradicionais, para que dessa forma essa segregação de trabalho sofrida por mulheres seja reduzida e o grupo consiga colaborar nesse sentido. Precisamos continuar o trabalho nesse sentido, porque sei que muito pode ser feito. Gonçalo, gostaria de ouvir a sua contribuição da nossa querida província de Córdoba. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de pedir desculpas em nome do ministro Chiara, que foi chamado a uma reunião de última hora e por isso estou aqui representando. Fico muito feliz de representar a província de Córdoba aqui neste painel.
estamos falando de uma certa pirâmide que estamos construindo, e construindo com base naquilo que o participante anterior falou, e nós, obviamente, só temos a concordar. Nós trabalhamos muito na perspectiva de gênero aqui na nossa província, e nós temos um Ministério de Mulheres para trabalhar com esse sentido. E como a Carlota disse, eu espero que isso, num certo momento, não seja mais necessário. E esperamos que isso seja algo que não mais seja necessário, que mantenhamos o foco. Como a Florência disse também, no Ministério aqui nós lidamos com questões como a lacuna de gênero como uma questão cultural, e são vários os participantes desse ecossistema que precisam estar envolvidos. Vemos, por exemplo, que há poucos anos foi publicado um estudo mostrando que meninas até 6 anos acham que não são tão boas em matemática, e isso tem um impacto nas escolhas futuras. Isso tem a ver com as questões de demandas adicionais, mas também isso tem a ver com essa obrigação de masculinização da mulher que faça uma opção assim, para que se sinta integrada, como se ela precisasse agir de maneira que teria consequências negativas pelo fato delas serem mulheres naquele ambiente. É claro que as opiniões das mulheres são muito importantes, e homens simplesmente, muitas vezes, não reconhecem essa diferença de gênero. A questão da diferença financeira, muitas vezes mulheres recebendo papéis que são de menor complexidade, e mulheres podem estar em pé de igualdade com homens em termos profissionais, financeiros, técnicos, e existem aqui também situações que afetam mulheres, e nós focamos no lado tecnológico no nosso ministério. Nós vemos que, às vezes, as mulheres são esquecidas, são invisibilizadas, são marginalizadas. Agora, nós reconhecemos a grande contribuição das mulheres e não mais são exceção. Em Córdoba, as mulheres continuam a cada vez mais aumentar a sua participação nos papéis, nos empregos de alto nível, e a baixa participação de mulheres nas áreas científicas são uma perda de capital humano, um desperdício, e que vem ao detrimento dessas normas de igualdade mais elevadas. As mulheres têm muito valor a acrescentar, muito a agregar em todas as áreas, independentemente de gênero. Os relatórios destacam a contribuição preciosa de mulheres em todas as áreas, e a cultura é a base disso tudo. Agradeço muito, Gonçalo. Obrigada pela contribuição. Obrigada ao BID pelo convite. O trabalho para eliminar essa diferença, essa lacuna, é árduo, é longo, não é algo com que se possa lidar do dia para a noite. E existem políticas educacionais, públicas, várias questões a serem consideradas. Se pensarmos na posição financeira de mulheres, por exemplo, essa é uma diferença que nós queremos eliminar. Nós vemos mulheres inseridas recentemente, porque nós criamos 100 milhões de contas digitais nos últimos anos. A partir de 2019, isso só na América Latina. E essas contas todas foram para mulheres. Mas ainda existem milhões de mulheres na região que são desbancarizadas. E para
eliminarmos essas diferenças, nós precisamos pensar nos aspectos culturais, precisamos pensar na experiência de consumidor. É claro que precisamos também ter um foco na tentativa de incluir pessoas de forma sustentável. Durante a pandemia, muitas pessoas, muitas mulheres foram incluídas no sistema financeiro. Isso por conta de uma necessidade urgente de passar a ter contas digitais. Muitas dessas pessoas foram incluídas automaticamente, mas de forma não sustentável. E estamos falando de apoios e programas que se encerraram, porque o que houve foi uma inclusão imediata e não sustentável. Precisamos pensar sobre essas questões. Como programa, nós desenvolvemos na Colômbia um programa para mulheres proprietárias dos seus negócios. O foco é de incluí-las em mentorias, em programas de coaching, com o foco nos seus negócios especificamente, para que possam, dessa maneira, ter as condições de oferecer serviços econômicos, financeiros, e além da mentoria e do apoio oferecido a essas empresas, os nossos parceiros do setor bancário criaram 50.000 contas para mulheres ao mesmo tempo. Então, o que eu quero dizer é que, além de objetivar mulheres com seus negócios, com suas empresas, nós fizemos tanto barulho no mercado que os bancos acabaram abrindo mais essas contas, ou seja, eles estão ali, havendo a demanda para a inclusão de mulheres. Aqueles que querem, então, incluir, encontrarão retorno do segmento todo. O setor de mulheres empreendedoras, de mulheres consumidoras, também podem ter esse papel. Um setor que oferece clientes fiéis. Dessa maneira, existe uma resposta, um retorno, e precisamos, então, nos lembrar que ainda há muito a se fazer. 200 milhões de pessoas desbancarizadas na América Latina. E aqueles, então, conosco que trabalhamos nesse setor ou em fintechs, precisamos ter um impacto para eliminar essa diferença daqui para frente, essa desigualdade. A ideia não é só oferecer tecnologia, sim, mas também as ferramentas para treinamentos, para garantir a sustentabilidade. Carlota, uma pergunta. Eu gostaria de convidar você para uma próxima pergunta. Isso inclui os demais participantes também. Em vista da sua experiência na União Europeia e que apenas 16 países com agendas digitais presentes, quais as políticas públicas, também privadas, do setor empresarial, quais poderiam ser implementadas e consideradas um exemplo para a implementação como medidas complementares em termos da transformação digital? No contexto empresarial, nós vemos que precisamos de um compromisso real que venha das altas posições. Se você tem uma política única, uma posição única, pode ser que de início tenha algum impacto, mas não será uma mudança de longo prazo. As empresas, quando conseguem realmente modificar, é porque investiram em alto nível e isso permeou toda a organização e foi, então, sendo levada a outras áreas também. Agora, uma única política padronizada não traz mudança verdadeira. Precisamos de mudanças que pensam na forma em que os recursos humanos analisa recrutamento,
e também os vieses inconscientes e subconscientes precisam ser encarados. Precisamos de treinamentos para mulheres, precisamos também de uma abordagem verdadeiramente holística, senão aquele impacto inicial positivo desaparece. Precisamos de decisões gerenciais que permeiem a empresa como um todo, para que dessa maneira haja um compromisso verdadeiro. Precisamos dessa questão do autoempoderamento, o papel de cada indivíduo é importante, também financiamento, e fez-se a referência a talvez um paradoxo nessa área, porque existe, então, a igualdade social é maior em alguns países, mas nesses países também se vê que na área digital ainda existe esse hiato. Então, este foco funcionando melhor nos últimos anos, em países como a Suécia, por exemplo, em que existe um orçamento focado na agenda de gênero. Assim, eles não precisam lidar com aspectos específicos desse hiato, porque o escopo tem uma abordagem muito mais ampla. Por exemplo, que tipos de projetos são financiados? Nós vemos, por exemplo, mulheres tentando empreendimentos ou atividades em áreas específicas, e se você então orientar mais recursos para esse caminho, sem ser um programa especificamente focado em mulheres, talvez isso traga um pouco mais do retorno ao equilíbrio. Isso é algo que está apenas iniciando em alguns contextos dos países nórdicos, mas eu acho que essa pode ser uma excelente maneira de se lidar com este hiato. Sim, e como parte do grupo do BID, nós estamos verdadeiramente satisfeitos com isso, porque estamos trabalhando muito nesse sentido. Queria agora falar de representante do setor privado. Vocês mencionaram muito, principalmente a Luciana, o setor de que o campo digital é muito dominado pelos homens e que então mantém as mulheres excluídas do setor. Como parte do trabalho do BID, eu tive a oportunidade de entrevistar inúmeras mulheres empreendedoras e em São Paulo também eu entrevistei jovens, mulheres buscando financiamento, e uma delas com muita dificuldade para conseguir financiamento para o seu empreendimento. E ela achava que a única forma de ser ouvida era se ela levasse o irmão dela com ela, porque aí, então, enfim, ela vestiu o irmão com terno, gravata, e aí levou com ela para a reunião, e a interação naquela reunião de financiamento, em pedido de financiamento, foi muito melhor. A pergunta era feita para ele e ela respondia, mas enfim, o irmão que serviu para abrir portas. E, enfim, existem evidências de que esse setor é tremendamente masculino. São evidências, por exemplo, os computadores, quando eles entram nas residências, se tornam o quê? Um brinquedo dos meninos. E as mulheres, de certa maneira, deixadas de fora. Existe também o viés cognitivo de que mulheres parecem não encontrar este espaço. Enfim, Luciana, na perspectiva do setor privado, como o setor privado enxerga isso nos seus negócios? Como vocês se esforçam para tentar atrair mulheres, criar oportunidades para lidar com os problemas que acabam criando barreiras? Muito do que nós fazemos foi destacado pela Carlota. Nós nos complementamos. Eu acho que o setor privado vem
fazendo progressos para que se chegue a um ponto em que mulheres sejam detentoras de posições mais elevadas. Nós implementamos 2 abordagens gerais. A primeira delas, garantir um equilíbrio melhor de vida privada com vida profissional e também garantindo que as responsabilidades levem a pensar, será que os homens realmente querem estar nessas posições? Nós começamos a trabalhar com formatos flexíveis, formatos híbridos, horários de trabalho flexíveis, buscando facilitar opções para que as pessoas sejam mais produtivas, trabalhem melhores e melhorem sua qualidade de vida. Em termos de responsabilidade conjunta, nós estamos promovendo a conscientização em termos de uma nova masculinidade, de paternidade consciente, uma nova tendência, e que também amplie o período de licença paternidade, porque os pais têm um papel fundamental nessa fase do desempenho, e o benefício é enorme para crianças e para as mulheres. Quando você equaliza essa questão das licenças, você trabalha um pouco com esse desequilíbrio e você, quando essa licença para cuidar-se de filhos é oferecida. Dessa maneira, nós oferecemos treinamento educacional para fins dessa conscientização. Dessa maneira, mitigando e gerenciando melhor essas barreiras, porque se você não oferece ferramentas, é muito difícil eliminar essa desigualdade, e o setor privado tem um papel fundamental nessa área. Darren, muito obrigada, Luciana. Para mim, foi um privilégio há alguns anos construir a equipe de governança da Mastercard na América Latina. As primeiras 2 pessoas que eu contratei eram 2 mulheres diretoras, e eu precisei convencê-las. Uma delas eu já conhecia anteriormente, e eu tive que convencê-la a aceitar, e de que ela tinha, sim, um papel real a desempenhar. A outra eu ainda não conhecia, e mesmo assim precisou de convencimento para que ela encarasse de que sim, era o momento correto, de que ela aceitasse aquele desafio, mas não foi fácil. Da minha parte, eu acho que precisamos ter um alvo firme para que mulheres estejam e sejam mantidas nessas posições. Na Mastercard tem um foco firme nessa área, mas veja, ainda se precisa convencê-las, dizendo, você consegue, dá para você fazer, você deve aceitar esse desafio sem dúvida. Quando pensamos no setor como um todo, nós acreditamos ser muito importante que isso seja um foco. Temos programas para identificar necessidades de mais mulheres na área de ciências exatas, científicas. Nós temos programas trabalhando com meninas e tratando para incluir um número maior de meninas jovens em cursos com foco em tecnologia para que possam considerar carreiras nesse sentido. Também, a liderança precisa ter a inclusão desse tipo de cuidado. Nós fazemos parte daquele grupo dos 30% que tem como foco 30% dos conselhos em empresas que pertencem a mulheres. Então, muitos executivas participam desse arranjo, e isso aumenta a possibilidade de uma maior diversidade nos conselhos, e isso é fundamental. Na Mastercard, estamos trabalhando para eliminar essa desigualdade e também trabalhando com meninas mais jovens, com adolescentes,
No nível executivo, trabalhando com bancos, nós sempre tentamos incentivar, encorajar a inclusão de mulheres. Essa também é uma forma de que o setor seja sustentável. Precisamos, então, identificar as oportunidades, mas isso precisa ser no nível do setor como um todo, na Mastercard e no setor todo. Muito obrigada, Darryl. Eu queria colocar a pergunta agora para a nossa representante do setor público, a Carolina Gonçalo Florência. Elas que atuam no setor privado e público também. Por meio desse estudo, muito interessante ver que o maior obstáculo que eu vejo no meu trabalho todos os dias para que empresas tragam inovação é esse principal obstáculo tem a ver com acesso ao crédito. Nós sabemos muito bem da necessidade de acelerar essa recuperação econômica, de retomar a produtividade e competitividade, mas 74% daqueles que fizeram parte do levantamento dizem que a principal barreira é o fato de que mulheres não têm esse acesso tão bom ao crédito num mundo dominado por homens. Homens preferem fazer negócios com homens mais do que com mulheres. Então, quando pensamos nessas outras barreiras que impedem que as mulheres avancem no campo digital, isso, mais uma vez, reflete essa diferença de treinamento, etc., como a Carlota mencionou. Então, tentando refletir as questões que nós recebemos do público, nós queríamos ouvir de você quais as abordagens que você acredita que poderiam ser utilizadas como política pública para superar essa desigualdade no acesso ao crédito, enquanto, ao mesmo tempo, lida com esse viés. Talvez colocar mulheres em posições de poder para impedir situações como daquela menina de São Paulo que eu comentei. Você, a forma como ela teve que apresentar o seu pitch como líder de uma startup, precisou da presença de um homem para que um outro homem considerasse a sua proposta. Vamos começar com você, Carolina? Nos perguntando. Aqui no Brasil, a gente tem um dado muito interessante, que as mulheres são responsáveis por 80% das decisões de compra dentro de uma casa. Quando a gente vai olhar o crédito, as mulheres tomam apenas 20% do crédito. E aí eu acho que tem os vários porquês. Tem os porquês de serem negadas o crédito, mas eu acho que também tem um porquê comportamental das mulheres não olharem para o crédito e acesso ao dinheiro como uma ferramenta para alavancar o crescimento dos seus negócios e começarem a se informar com relação a isso. Para mim, assim, na minha experiência e olhando, né, o nosso olhar de política pública enquanto Ministério da Economia, mas trabalhando com outros ministérios, com vocês do BID, com os bancos públicos aqui no Brasil, eu sinto que uma das saídas mais potentes para isso é o microcrédito e as microfinanças. Por quê? Porque você quebra muitas barreiras invisíveis, mostrando o que é o microcrédito, como que ele funciona, e você cria para as mulheres, porque para mim tem um olhar comportamental também. Mulheres são mais avessas ao risco, pensam um pouco mais para poder ter acesso ao crédito, então, através do microcrédito, ela tem uma experiência positiva. E as mulheres têm, por outro lado, se elas pegam menos crédito, elas têm um comportamento mais interessante para os bancos, porque elas são melhores pagadoras e elas tendem a reinvestir nas famílias. Então, acho que esse é um caminho muito potente. Aqui no Brasil, a gente já está com 2 bancos públicos com essa oferta, mas não só isso, né? Aí eu acho que tem um outro arcabouço, né, da gente trabalhar com a educação financeira das mulheres, com a educação dos homens, de olhar também um pouco de como que eles chegam. Uma outra coisa que me toca muito é que, muitas vezes, para alguns temas do empreendedorismo, as mulheres não se sentem capazes e não têm o tal do letramento, ou seja, a maneira como falam com elas, elas não entendem a mensagem. Então, também é um trabalho de trabalhar com as pessoas que estão sobre os investimentos, de traduzir em palavras que deem acesso, porque é por meio do acesso que a gente consegue fazer a transformação social.
Enfim, essas são as minhas reflexões e acho que advogando para que a gente destrave o microcrédito, destrave outras maneiras de ter avais e garantidores, né? Aqui a gente tem também uma política pública de muito sucesso durante a pandemia, que o governo foi um dos garantidores para a gente poder checar e emprestar para o pequeno. Enfim, soluções tem, e eu acho que mentes querendo alcançar elas também temos muitas. Muito obrigada, Caroline. Gonzalo, por favor. Gonzalo, por favor. Perdona, Gonzalo. Florencia, Aliás, eu disculpa, peço déjame repetir. desculpas. Vou passar para Florência. Eu concordo com tudo o que disse a Caroline. Primeiramente, o alto custo desses obstáculos, inclusive o acesso a financiamento, esse custo que existe para as nossas sociedades e economias é um custo altíssimo, daí a importância da existência dessas barreiras, da eliminação dessas barreiras. Num livro recente que nós publicamos no nosso departamento do Cone Sul, nós fizemos uma estimativa de que haveria um aumento de 4 a 15% do PIB de 25 países se houvesse essa queda dessas barreiras contra a participação das mulheres ao crédito. Como sabem, nós no BID temos um enfoque muito grande na nossa visão 2025 da inclusão de gênero e também diversidade em geral, porque eu acho que depois da pandemia nós temos que avançar na inclusão de todas e de todos. Então, eu gostaria de falar não apenas da pós-pandemia, quando falamos de acesso ao crédito às mulheres, como disse a Caroline, mas também a questão da assistência técnica para as micro e pequenas empresas lideradas por mulheres, ou seja, um crédito diferenciado para essas empresas que são inúmeras na região. Há também a importância de colocar tudo isso em números, porque é preciso quantificar as possibilidades das mulheres tendo acesso a esse crédito. Quando colocamos o número em tudo que é perdido, no prejuízo em não ter essas mulheres acedendo a esses créditos, isso fica muito mais esclarecedor. Aqui no Chile, por exemplo, juntamente com o Ministério de Mulher e Gênero, nós temos um programa chamado Mulheres Conectadas, que justamente busca essa transformação trabalhista ou laboral, dando formação e capacitação às mulheres de forma a que possam ter mais êxito, ter mais acesso a financiamento, inclusive a hiperaeducação e a informação. Há um outro programa também que nós vimos trabalhando na divisão de inovação do grupo BID. A Jéssica até mencionou isso quando falou no We Exchange. Trata-se de uma plataforma que faz a ligação entre as interessadas e mentores no campo para fazer essa interlocução. Ou seja, são muitas as coisas que podem ser feitas para irmos potencializando as iniciativas, de forma que, à medida que vamos nos recuperando da pandemia, já vamos iniciando com o pé certo, na direção certa. Agora passo para o Gonçalo. Muito obrigado. Eu gostaria de responder da seguinte forma: por um lado, nós temos uma coisa muito clara em relação à superação desses obstáculos. Primeiro, a informação. Em Córdoba, por ano, nós temos 10.000 alunas novas, 10.000 alunos que entram para as universidades. São apenas 16% que escolhem as disciplinas ou áreas STEM. Desses 16% que escolhem as áreas de ciências exatas, apenas 1% são mulheres. Ou seja, as carreiras que são escolhidas por essas mulheres não são engenharia mecânica, elétrica, etc. Geralmente, elas se voltam mais para as ciências de saúde, biologia, etc. Então, tradicionalmente, já há esse problema com essas carreiras.
E é claro que nós queremos melhorar os nossos números em Córdoba. 16% das 16% das pessoas que entram, portanto, para as áreas STEM, apenas 36% são mulheres e uma minoria são sócias ou adotam, assumem cargos de responsabilidade nas empresas. Então, quando ouvimos o exemplo dado pela Wanderleia, em que é preciso usar um homem para conseguir investimentos, uma coisa que nós podemos ver mais recentemente é que esse problema está sendo superado. Existe uma disposição maior para a inclusão das mulheres no ecossistema. Só que falta um pouco ainda mulheres com este perfil que possam tomar essa iniciativa. Nós devemos tentar promover um aumento no número de mulheres que estejam capacitadas para alcançar esses postos. Assim, nas pesquisas que nós realizamos e investimentos que fizemos para a tecnologia e ciências, nós vimos nos esforçando nessa direção, não alcançamos ainda o patamar desejado, mas é uma construção. Nós temos políticas especificamente desenhadas para as mulheres e, principalmente, através de uma ação afirmativa. Tudo isso significa também incentivos para aquelas empresas que empregam um número maior de mulheres ou oferecem formação para as suas colaboradoras, ou seja, são políticas específicas voltadas para a promoção da mulher. Nós temos também um número grande de mulheres no governo e queremos que as mulheres possam aumentar cada vez mais o seu nível de confiança, de forma que o gênero não seja mais um problema. Houve um estudo pela Universidade de Córdoba em que ficou demonstrado que os homens, na verdade, se sobreestimam, enquanto que as mulheres se subestimam nessas áreas. Como foi dita a Florência, nós estamos começando a trabalhar através de acesso a ferramentas que ajudam a trabalhar com isso. Eu gostaria de dar um exemplo, inclusive, não apenas com mulheres. Nós temos um programa de financiamento que dá apoio a pesquisadores, homens e mulheres. Geralmente, justamente se diz muito que não há esse hábito de serem favorecidas com esses investimentos, mas tudo isso só vem a promover um aumento da capacitação e de suas competências, tudo isso para estimular o acesso aos créditos. Em termos gerais, o desafio é de gerar, pelo menos em Córdoba, uma massa crítica maior daqueles que querem fazer parte do universo da tecnologia. Muito obrigado, Gonçalo. Vamos pensar que nós temos 15 minutos ainda. Gostaria de fazer uma perguntinha para cada um. Vamos fazer um mix aqui das perguntas que também vêm do público. Assim podemos cumprir o tempo de cada um. Como a Florência já mencionou várias vezes e a Jéssica também, o banco já estabeleceu compromissos inúmeros. Nós temos como instituição a perspectiva de gênero incluída no nosso dia a dia, mas nós precisamos de parceiros, nós precisamos de apoio por parte dos países, de forma que este cenário tão excludente, injusto e economicamente eficiente, como dizia a Carlota, reconhecendo-se igualmente que temos tanta gente com talento, querendo contribuir, querendo avançar, eu perguntaria quais seriam as últimas reflexões que poderiam fazer
que, a partir das suas perspectivas, do banco, do setor privado, do setor público, para a criação de espaços para uma melhor definição de políticas com uma perspectiva de gênero, considerando sempre diretrizes e perspectivas indispensáveis. Se me permitirem aqui um novo parêntese, a Carlota, em um dos seus slides, ela dizia: "Eu espero que um dia eu não precise mais mostrar desse slide", que é aquele slide que justificava o quanto o enfoque de gênero era importante pela importância da contribuição da mulher. E justamente em todos os países que eu visito, na América Latina, na Europa, eu sempre vejo nos escritórios, nas salas, as fotos de ministros, secretários. E eu espero que, ao final do meu trabalho, eu comece a ver mais fotos de mulheres nesses gabinetes. Eu lamento dizer aqui para os homens que estão conosco, mas essas fotos não são tão atraentes. Geralmente são pessoas, homens mais velhos, geralmente brancos. Não há uma diversidade. Então, a partir dessa perspectiva a partir da qual todos nós estamos justamente alinhados. Nós vemos a beleza da coisa, nós no setor privado, no setor público estamos alinhados, no setor público estamos aprendendo, muito embora o estudo diz que 4 entre 10 instituições ainda não reconhecem isso como sendo um problema, de forma que nós, para o grupo BID, isto é considerado ainda um desafio. Então, captando aqui um pouco as perguntas do público, o que devemos fazer para dar mais confiança ao setor público, setor privado, ao grupo BID, para que as mulheres sejam de fato mais incluídas na arena digital? Fiquem à vontade, portanto, nas suas observações. É uma última rodada e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo tempo, pela generosidade, por participarem aqui num momento tão importante e, inclusive, para os especialistas que se dedicaram a esse estudo. Luciana. Sim, eu posso falar, sobretudo, sobre o setor privado. Nós devemos reconhecer o valor disso. É claro que as políticas públicas vão cumprir um papel fundamental, é preciso promover o conhecimento, o entendimento da importância da equidade para diminuir essas disparidades. O talento é muito importante. As mulheres e as minorias, nós não queremos nada de graça, nós queremos apenas que valorizem o nosso talento, o nosso valor, promovendo programas precoces que promovam níveis igualitários. Outra coisa importante seria que os homens participem mais, que houvesse um equilíbrio maior na distribuição dos cargos e uma conscientização maior. Tudo isso promovendo sempre a equidade. E quando falamos do BID, em 2020, nós realizamos um diagnóstico em termos de desempenho da igualdade de gêneros. E foi possível, então, trabalhar em um diagnóstico que foi muito importante. E um ponto relevante é podermos contar com métricas claras que acompanhem todo o histórico e o trajeto de cada organização. Nós vimos trabalhando no desenvolvimento de empoderamento e liderança na questão de gênero. Nós temos que ter muita clareza em relação a este compromisso, que as mulheres têm que poder concorrer em igualdade de condições. E nós temos a responsabilidade de agilizar o processo, consolidando uma rota, um caminho muito claro em direção à igualdade. Assim, nós podemos alcançar uma sociedade mais equitativa, promovendo uma cultura diversificada e inclusiva, o que tudo isso irá, por fim, contribuir para um desenvolvimento maior de todos. Muito obrigado. Luciana. Caroline, por favor. Caroline. Aqui eu também faço esse mesmo registro das fotos que tem ou nenhuma mulher ou só uma mulher. Vou compartilhar. E isso é muito potente, né? Essa provocação, porque se a gente não tem as mulheres na política, que são
o centro da tomada de decisão, a gente também não consegue mudar. E aí, seria brecha de ambição das mulheres ou seria apenas um cansaço disso tudo, né? O que eu acho que é muito valioso, né? E que é uma coisa que a gente atua aqui. Eu acho que as perguntas têm um poder muito grande de gerar transformação. E perguntas muito claras de alguns lugares para algumas pessoas, mas também se questionar um pouco. Às vezes chega aqui evento que nos pedem insumos de imprensa, porque eu toco toda a agenda de micro e pequenas empresas, e eu pergunto, cadê a lista de palestrantes mulheres? Porque acho que veio faltando a outra página. Então, assim, esse trabalho é um trabalho potente também, porque às vezes a gente está subrepresentada porque alguém não fez essas perguntas. E acho que também tem um outro papel da gente esquecer, se a gente ocupa um papel privado, um papel público, todos nós somos cidadãos. E todos nós sonhamos com um mundo mais bonito e com mais equidade. E quando a gente começa a pensar para além, né, se somos governo, se somos empresa privada, se somos empreendedores, mas sim que a gente tem um problema social e que se a gente juntar os esforços a gente consegue, eu acho que é aí que está a grande caminhada. Então, acho que esse é o grande convite, da gente juntar os atores, da gente se unir em termos de soluções e da gente entender a potência disso, né? A potência de estarmos aqui em mais de 40 geografias, repensando esse assunto e buscando soluções. Ninguém precisa inventar nada, a gente pode compartilhar as melhores práticas, a gente pode contar as histórias, mas fato do nosso compromisso, eu acho que para resgatar o brilho no olho de todo mundo, precisa passar pelas mulheres. Muito obrigada, Carolina. E Florência? A ver, reflexiones profundas de Luciana y de Carolina. Florência, essas reflexões são super profundas de todas vocês e eu agradeço. Nós sabemos que a América Latina já avançou muitíssimo nessa direção, mas há muito o que fazer. A gente sempre tem aquela questão do copo meio cheio ou meio vazio. E nós sempre estamos pensando em mais ferramentas. A Luciana disse isso muito bem. Se nós queremos avançar, precisamos de políticas públicas melhor definidas e muito claras, e não apenas para as áreas STEM, mas todas as áreas educativas. Primeiro na educação, em termos de formação, e depois na área do trabalho. Há certas atividades que são dominadas por homens, o mercado financeiro, o mercado de construção, muitas outras. Então, nós temos que pensar não apenas nas áreas STEM, mas todo o processo de educação em todas as áreas. O Gonçalo estava falando, como outros, que também se trata de investimentos, mas também de se fazer as perguntas corretas. Por exemplo, quando se convida a um debate 5 homens e, com sorte, uma mulher. Ou seja, tudo isso que nós vimos assistindo nas nossas vidas cotidianas. Esta é a realidade, eu não estou inventando nada. Em relação ao que foi dito, eu gostei muito de ouvir a Caroline, a Carlota, o Gonçalo, a Luciana e o Darren. Realmente, quando pensamos no setor público e privado, tudo que foi feito, por exemplo, em termos de projeto de paridade, nós unimos as pautas de igualdade de gênero, tanto no setor público quanto privado. Como a representante do BID, eu gostaria também de acrescentar aqui o papel das instituições, ou seja, sempre buscar os vetores externos. Nós podemos sempre nos alinhar e verificar se estamos no caminho certo. Nós vimos trabalhando em várias certificações e há certificações nacionais também muito importantes. E, por fim, da maior importância, o trabalho em sociedade. Como disse a Caroline, nós todos somos cidadãos, somos todos atores. E justamente para não enfrentar essas lacunas que cada uma de nós enfrenta. Eu sou uma pessoa otimista, então vou terminar aqui com uma coisa pessoal. A minha filha Júlia tem 16 anos, ela tem 2 línguas maternas e é uma grande estudante.
Ela disse para mim: "Mamãe, de tudo que eu vejo, eu sou igual a todos e posso fazer o que eu quiser". E é exatamente isso que eu penso e que eu espero que muitas outras mulheres possam pensar e se sentir assim. Obrigado. Eu agradeço, Florência, muito bom nós podemos ouvir esse depoimento da sua filha. Gonçalo, eu vou reforçar um pouquinho o que foi dito anteriormente. Vamos fazer uma síntese. Eu acho que as novas gerações, sem dúvida nenhuma, são muito importantes para a agenda de gênero, como é também para a agenda de sustentabilidade do meio ambiente, as mudanças climáticas, etc. Acredito também no valor das políticas públicas. É uma obrigação. É preciso ter as políticas públicas, mas também as estruturas e as pessoas que as sustentem. Ou seja, essa mudança de geração também certamente irá potencializar tudo isso. É verdade, aqui muitas dessas fotos nas paredes de ministros e grandes líderes geralmente são homens, muitas vezes feios, é verdade. Mas tudo isso significa o trabalho que tem que ser feito e todos podem ser substituídos. E devemos trabalhar em prol desta equidade. Muitas vezes devemos pensar que aqueles cargos que podem justamente ser ocupados por homens ou por mulheres. A filha da Florência disse a ela que ela se sente capaz de fazer absolutamente tudo o que quiser. E nós temos justamente essas políticas em nível acadêmico, público, privado. Nós tentamos obter a participação de todos para trabalharmos e avançarmos as pautas de gênero e tecnologia. Nós temos programas especiais em relação à capacitação de mulheres nas áreas tecnológicas. Foram mais de 30 workshops que nós realizamos em 2020 e 2021 para esse treinamento, esta formação tecnológica também, a capacidade de geração de redes, networks. Nós temos a Tech Women, por exemplo, que é um espaço de formação e treinamento que promove a reunião das mulheres, de forma que se estabeleça essa interlocução. Há também um programa de treinamento na área de eletrônica, de esportes. Muitas mulheres que se matriculam e que participam. Tudo isso significa também evolução. Até na área, por exemplo, de esportes, a área física em que os homens não querem perder para as mulheres. Mas é preciso justamente trabalhar para erradicar essa questão da discriminação ou do embaraço, do constrangimento de perder para uma mulher, por exemplo. É uma questão de formação de talentos. Eu fico muito feliz por este convite por parte do BID, por trazer Córdoba aqui. Foi um prazer de dividir esse tempo com os colegas e meus pares. Nós devemos trabalhar, portanto, cada vez mais na questão da inclusão das mulheres e sua participação nas áreas científicas e tecnológicas. Darren, muito obrigado. Eu acho que para diminuir esses gaps, muito é necessário em termos de políticas públicas e também comunicação. Nós incluímos mais de 600 milhões de pessoas no sistema creditício e temos um projeto de inclusão ainda maior até 2025. Nós não fazemos isso por questões filantrópicas.
Os nossos fins são comerciais e nós aproveitamos as oportunidades para trabalharmos de uma forma sustentável para todos, para nós e para todas as pessoas. Se nós pensarmos na região, aqui na América do Sul, há algumas semanas nós assinamos um acordo com a América Central, incluindo 200.000 empresárias na transformação digital empreendida pelas PMEs. São 500.000 pessoas nas Américas a serem incluídas no processo de transformação digital. Ou seja, vamos atacar esse desafio, é um grande desafio. Não podemos fazer isso sozinhos, não podemos fazer isso por filantropia, tem que ser uma coisa sustentável do ponto de vista comercial. E nós fazemos isso através da compreensão das mulheres, da situação das mulheres, uma questão cultural, quais são os produtos mais importantes para elas e também sempre para atender às suas necessidades. Nós estamos enxergando oportunidades comerciais para a inclusão e devemos responder a isso de uma forma sustentável. Para nós, é super interessante darmos continuidade a esse trabalho, do qual nos orgulhamos, na realidade, de forma que seja através de iniciativas de inclusão ou iniciativas de paridade de gênero, ou seja, são todos programas do maior interesse e por isso gostaria também de agradecer pelo convite para estar aqui para falarmos da nossa perspectiva. Nós também, no BID, agradecemos muito a sua participação. Carlota, nós gostaríamos de agradecer a você pela sua generosidade, pelo seu tempo. Eu passo a palavra final a Carlota. Sim, eu agradeço e eu gostaria de terminar lembrando y le echamos un poco en cara que en la propia organización que promovía este debate no hubiera paridad en su consejo de administración, que además en España, por ley, en las empresas públicas es exigido. Y él empezó e trazendo um exemplo justamente da Espanha. Justamente o Darren me lembrou disso, que se tratava de um painel com poucas mulheres, mas estava se falando ali de um posto de trabalho de liderança que foi oferecido a 3 mulheres extremamente talentosas, e as 3 mulheres declinaram o convite. Aí, o que se respondeu foi que talvez se devesse fazer essa oferta a mulheres não tão talentosas, mas mais medíocres, porque homens medíocres há muitos. Enfim, essa foi apenas uma brincadeira. É uma pergunta que nós sempre devemos nos fazer. O talento, na verdade, não tem gênero. Acho que tudo foi dito. intentan un poco, ¿no? Con estos temas decir, bueno, ¿qué pasa? Los enfermeros, no hay casi enfermeros. Eu sempre fico um pouco tentada em pensar em outras áreas. Por exemplo, quando a gente pensa em enfermagem, geralmente há mais enfermeiras mulheres do que homens, mas isso todos são capazes e têm as competências do início para atender às suas necessidades. Já na transformação digital, que é da maior importância para as economias, para as empresas, para o desenvolvimento, inclusive sustentável, é muito importante que nós mantenhamos em mente essa questão. A transformação digital e empresarial é da maior importância. A participação da mulher, sem dúvida nenhuma, tem que ser considerada como também um elemento da maior importância. Muito obrigada, Carlota. E gostaria de passar agora para a última parte
De encerramento, eu gostaria de trazer aqui a gerente do setor de instituições para o desenvolvimento do BID, a senhora Suzana Cordeiro Guerra. Suzana, por favor. Muito obrigado, Vanderleia. Eu gostaria de cumprimentar a todos. Bom dia, boa tarde. Gostaria também de parabenizar a equipe da Vanderleia por organizar este painel, esse estudo e esses resultados. Esse estudo se deu com o apoio de todo o grupo do BID, IDB Lab, IDB Invest, a divisão também do trabalho do BID. Eu gostaria também de agradecer todos os membros do painel, em nome do BID, por trazer as suas contribuições a este debate do hiato de gênero na transformação digital empresarial na América Latina e no Caribe. Eu gostaria de trazer aqui 3 reflexões que tocam neste tema e nessas discussões que tivemos aqui hoje. Primeiro, o contexto local, a forma como isto vem afetar as oportunidades de igualdade. A Jéssica e a Florência mencionaram isso em suas exposições, mas o desafio é grande e complexo. A transformação digital e o hiato de gênero, na verdade, afetam as oportunidades de mercado. Quando a gente vê este hiato, este gap, com outras lacunas, vemos a importância de assunto, e isso em diferentes contextos globais. A pandemia acabou resultando num aumento da digitalização do mundo. Assim, agora temos esse desafio do equilíbrio entre a educação doméstica durante a pandemia e do trabalho. Tudo isso veio a trazer uma necessidade de uma adaptação maior. E é claro que os resultados de tudo isso ainda não estão claros, mas certamente haverá a importância das políticas que serão voltadas para essas diferenças agora no mundo da educação e no mundo do trabalho. E isso me leva a um segundo ponto em relação aos desafios que podemos prever para o futuro. Quando a gente pensa na recuperação global, o investimento em igualdade de gênero para a transformação digital empresarial, tudo isso vai contribuir para a recuperação econômica da região, mas tudo isso se baseia na premissa de que as diferenças de gênero vão acompanhar esta corrida da tecnologia. A pesquisa vem mostrar que as oportunidades de amanhã serão definidas pela tecnologia de amanhã, e é preciso assegurar a presença de mão de obra qualificada. Nós temos que examinar a importância desta mão de obra qualificada na nova indústria e na novo setor de transformação digital. Com isso, nós temos que correr muito com a parte da educação e da formação, o que significa um investimento em todo o ciclo da educação e do trabalho, e isso bem precocemente, oferecendo oportunidades iguais para a entrada na educação, nas áreas de STEM, e também no desenvolvimento de um pensamento que possa acompanhar os desafios da inteligência artificial no futuro. Uma última reflexão ainda tem a ver com a forma como o BID enfrentou com sucesso essa questão das estruturas do futuro. Houve um trabalho em parceria para promover essas economias com inclusão no futuro. Essa publicação lançada hoje, esse estudo, faz parte desse esforço. Assim, o BID vem ajudar os países
para trabalhar e promover no desenvolvimento de capital humano e avanços tecnológicos. Trata-se de um desafio complexo e multifacetado, mas através de esforços comuns, dados baseados em evidência e ações eficazes, trabalhando com uma mentalidade de igualdade de oportunidades, nós podemos avançar, sim, em direção a um ambiente mais equitativo e sistemas digitais na América Latina e no Caribe que contemplem a dimensão de gênero. Eu agradeço muito pela presença, Muchas foi gracias, um prazer Susana. estar aqui Ahora sí, en com nombre del Banco de vocês. Desarrollo, agradezco a Muito todos nuestros obrigada, expertos y todos Susana. que nos Em acompañaron en nome este evento, do que BID, eu podamos gostaria de seguir agradecer a todos os profundizando y dando a especialistas e conocer las oportunidades y participantes desafíos pendientes. que contribuíram Esperamos que para puedan leer el estudio de hoy, trabalharmos compartan y juntos nos dejan saber e sus impresiones. Hasta la pensarmos nas próxima. Muchísimas oportunidades gracias a presentes todos. e Muito obrigada. futuras. Até uma próxima. E, mais uma vez, obrigado a todos.